Mano, é difícil pra mim falar em coisas como filme favorito, ou anime favorito, música favorita, livro favorito. E quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, eu fico sem saber um pouco como responder, porque existem momentos diferentes da vida e as coisas adquirem níveis de importância diferentes dependendo em qual desses momentos você tá. E além disso, existem formas diferentes de gostar de cada coisa. E é difícil, sabe, quantificar o seu apreço por algo específico e colocar numa escala unificada que compare tudo. É bem mais fácil pra mim fazer uma lista de coisas que eu gosto de forma mais ou menos igual ou que estão no mesmo nível de importância pra mim. Embora eu ache que isso meio que invalida o sentido da pergunta. Mas é claro que tem obras que eu gosto mais do que outras. Obras que, tipo, mexem mais comigo, cuja experiência emocional que eu tenho é mais intensa ou transformadora do que as outras. E eu acho que é isso que a gente geralmente considera como favorito. E o Estúdio Ghibli é especialmente bom em fazer isso. Não tem literalmente nenhum filme do Estúdio Ghibli que eu não tenha gostado, ou mesmo algum que eu tenha ficado emocionalmente indiferente. Eu sempre acabo me envolvendo, eu sempre me sinto conectado de alguma forma ou de outra com os personagens, com o enredo, ou simplesmente com a animação, que é sempre muito bonita. São esses filmes que aquecem o coraçãozinho, tá ligado? Dentre eles tem um que eu conheci ano passado e se tornou instantaneamente muito especial pra mim. Hoje eu quero falar de Sussurros do Coração. A maioria dos filmes do Estúdio Ghibli, principalmente aqueles do Miyazaki, tem sempre algum elemento fantástico ou extraordinário nas suas histórias. Isso faz parte da identidade deles. E por mais que eu ame do fundo do meu coração esses filmes, a minha relação com eles ainda tende um pouco mais pra fuga da realidade, tá ligado? É algo que eu assisto e que me permite esquecer da vida, ao mesmo tempo que eu mergulho naquele mundo mágico com aqueles personagens. Só que tem um outro lado do Estúdio Ghibli que tem temáticas mais pé no chão. E talvez a razão para eu me envolver tanto com Sussurros do Coração seja o fato dele falar sobre coisas que são objetivamente parte da minha vida. São questões que ressoam diretamente comigo. Pra mim, Sussurros do Coração é sobre a Shizuko, essa garotinha que tá na 8ª série e que se depara pela primeira vez com a pergunta mais difícil das suas vidas, que é: que vida você quer viver? Isso acontece primeiro quando ela tá pegando vários livros da biblioteca, porque ela tem uma certa meta pessoal de livros pra ler num certo período de tempo. E ela começa a perceber que em todos esses livros que ela pega da biblioteca tem um nome em comum de um garoto que pegou esses livros logo antes dela. Daí ela começa a fantasiar se esse garoto é bonito, se eles podem viver alguma coisa, talvez algo especial, blá. E aí em certo dia ela esquece um desses livros que ela tá lendo no banco da escola. Dentro desse livro tem uma música que ela tava compondo, que é basicamente uma tentativa de traduzir Country Road, acho que é pra uma peça da escola, alguma coisa assim. Ela esquece esse livro no banco da escola, com essa música dentro, que no momento era uma paródia que ela tinha inventado. Aí um garoto acha esse livro, tá lá lendo, percebe a música dela, devolve pra ela, e aí ele tira um pouco de sarro da música que ela tava compondo. E ela fica meio irritada, depois eles se encontram outras vezes e continuam mesmo meio que uma briguinha, e ela continua irritada com ele. Mas a gente logo percebe que é aquela relação de amor e ódio da pré-adolescência que mais tende a ir pro primeiro caso, se você jogar suas cartas corretamente. E um certo dia eles se encontram na frente da loja do avô do Seiji, que a Shizuko já tinha visitado uma vez. E o Seiji fala: mano, você não quer entrar, dar uma olhada no meu barão e pá? Daí eles entram, o Seiji conta um pouco da história do barão, que é essa escultura de gato que aparentemente tem uma importância emocional pro avô dele, embora ele não assuma. Ele tem os olhos feitos de um mineral muito bonito, principalmente na luz do pôr do sol. E a Shizuko fica olhando pra ele por um bom tempo. E depois ela desce para descobrir que o Seiji é um construtor de violinos bem talentoso, além de também tocar muito bem. Eles têm um momento muito afável e gostosinho tocando e cantando, principalmente depois que alguns outros tiozinhos aparecem e se juntam. E logo depois a Shizuko tem o que a Clarice Lispector chamaria de a segunda epifania da tarde, e descobre que sim, aquele garoto cremoso que alugava os livros antes dela, era aquele mesmo que caçoou da música dela e que estava ali do lado dela naquele momento, o Seiji Yamazawa,
Quem poderia imaginar, não é mesmo? Mas não, eles não começam a sair e tem um romancezinho florido da pré-adolescência. Em vez disso, é agora que a Shizuko começa a se deparar com aquela grande questão da vida. O Seiji tem uma das coisas mais admiráveis em uma pessoa, que é a resolução da própria vida, de certa forma. Uma paixão arrebatadora por uma coisa que não deixa espaço para dúvidas. Talvez eu admire tanto isso por ter demorado tanto para eu encontrar a minha coisa, se é que eu encontrei. Ele representa aquilo que se deseja alcançar, e a Shizuko percebe isso ao se comparar com ele. E tipo, se comparar com os outros é algo obviamente ruim, tá ligado? Você obtém muito mais coisas ruins do que coisas boas a partir disso, e é sempre melhor você se comparar consigo mesmo, dia após dia. Mas ao mesmo tempo a gente é meio que naturalmente comparativo. Isso foi uma característica importante durante a evolução, porque os nossos antepassados que conseguiam avaliar melhor as diferenças entre ele e outros indivíduos, avaliar quem é mais forte que ele, quem é mais rápido, e ao mesmo tempo como ele mesmo pode ficar mais forte ou mais rápido que os outros. Esses antepassados que observavam os outros, que tinham um julgamento melhor sobre os outros, levaram uma vantagem durante a evolução e por isso eles deixaram seus genes adiante. Tem um conceito na psicologia que é chamado de relative deprivation, ou privação relativa, que é basicamente a percepção e o sentimento de que você tá atrás das pessoas que estão ao seu redor, no sentido de não ter recursos necessários para manter uma qualidade de vida que você observa pessoas que você considera o mesmo grupo que o seu terem. Na sociologia, esse conceito está fortemente ligado à criação de movimentos sociais contra algumas desigualdades. E de fato, se não fosse a nossa natureza intrinsecamente comparativa, algumas importantes reformas sociais nunca teriam sido alcançadas. Comparar o que a gente tem com o que as outras pessoas têm, ao mesmo tempo que é ruim, também força a gente a perceber coisas que a gente não perceberia se a gente não estivesse olhando. E é exatamente isso que acontece com a Shizuko. Ela é tomada por um sentimento de urgência, e por isso quando ela vislumbra a possibilidade dela ser uma escritora, ela sente que se ela não terminar de escrever aquele livro, ou se ela não der esse passo, ela vai ficar pra trás. Não só do Seiji, mas de modo mais abstrato também, eu acho. Tipo, ela ficaria pra trás na própria vida, presa numa sucessão de experiências acumuladas que não constroem juntas um caminho, que não convergem pra nada específico. E, mano, eu acho que essa urgência, esse conflito, é um sentimento inevitável. Não importa se você tem alguma religião ou alguma convicção forte sobre o que significa a sua vida ou o que vem depois dela, talvez. Em algum momento você vai enfrentar aquele abismo causado pela sua própria liberdade. O homem está condenado a ser livre. Condenado porque ele não criou a si e ainda assim é livre. Pois tão logo é atirado ao mundo, torna-se responsável por tudo o que faz. Essa é uma frase do Sartre no livro O Ser e o Nada, e eu acho que resume bem o dilema ou a agonia existencial diante da aparente falta de qualquer significado no mundo. A falta de um manual de instruções ou um livro de regras falando exatamente o que a gente deveria fazer para ser felizes, tá ligado? O existencialismo, um movimento filosófico que o Sartre é um dos principais representantes, tem como premissa principal que o indivíduo é o ponto de partida desse problema, não o mundo e nem Deus. Ou seja, não existe um outro significado natural a ser encontrado na existência que não seja o que o próprio indivíduo cria para si mesmo. O homem, antes de tudo, existe, se encontra, surge no mundo e se define depois disso. E disso tudo vem aquela máxima do existencialismo que é: a existência precede a essência. Ou seja, nada nem ninguém surge no mundo já com uma essência inata, com um código pré-estabelecido do que ele vai fazer ou o que ele deve fazer. A essência só é descoberta, só é criada pelo próprio indivíduo depois dele já ter surgido. E por isso você eventualmente precisa enfrentar o abismo da existência. Assumir a sua própria responsabilidade por ser livre e criar a própria essência que justifica a sua existência, por assim dizer. Recentemente eu li o livro 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. E lá eu acho que ele oferece pelo menos algum norte em relação a esse problema. Que é... Uma das regras, eu acho que é a regra 7,
é: procure fazer o que é significativo, não o que é conveniente. Ou seja, procura fazer o que tem significado por si mesmo, o que tem valor por si mesmo, e não simplesmente o que você quer. E, mano, na primeira vez que eu assisti Sussurros do Coração, eu fiquei me perguntando por que sequer foi considerado a possibilidade dos dois só ficarem juntos, tá ligado? Ok, tipo, ele tem o bagulho lá do violino e ela tá escrevendo o livro e tal, mas... Mas, mano, vocês estão tão jovens, tá ligado? Vocês são muito jovens e... Pô, vamos curtir esse momento, tá ligado? Vamos curtir esse romancezinho, esse primeiro amor que tá se formando, tá ligado? Vamos fazer isso. Depois vem isso, sabe? Eu me perguntei por que sequer foi levantada a possibilidade disso por nenhum dos dois, sabe? E a verdade é que seria muito mais fácil pros dois simplesmente fazer o ensino médio juntos mesmo, sem o Seiji viajar pra Itália, nem nada. E namorar e viver esse romance e tal. E claro, isso não aconteceu porque senão não teria filme. Mas também eu acho que é um pouco em ressonância com essa ideia. Que é, o significado na vida é mais importante. Isso é literalmente a coisa mais importante que tem na nossa vida. A gente encontrar alguma coisa que dê valor à nossa vida por si só. Se você encontrar a fonte desse significado pra você, é o restante que tem que se adequar a isso, sabe? Isso não significa necessariamente concordar com aquele negócio clichê de estude enquanto eles festejam, trabalhe enquanto eles fazem não sei o que, e depois viva o que eles sempre sonharam, alguma coisa assim, tá ligado? Isso é bem idiota, porque esse tipo de sacrifício, digamos assim, só é válido se você tá realmente fazendo algo que você genuinamente acredita, algo em que você realmente enxerga valor. Mesmo se você nunca ganhar nenhum dinheiro com aquilo, sabe? Porque é muito fácil quando a gente é jovem fazer as coisas que as pessoas ao nosso redor acham que tem valor. Ou seja, passar numa grande faculdade ou ter alguma profissão prestigiada como médico ou advogado. Sem de fato parar pra pensar se essas coisas têm valor pra gente. Mas eu acho que quando você realmente consegue encontrar essa coisa que é intrinsecamente valorosa pra você, eu acho que o mais difícil já foi feito, honestamente. Tem no filme o uso de uma metáfora razoavelmente clichê, sobre você ser uma pedra não lapidada, e como isso por si só já tem valor. O avô do Seiji fala isso pra Shizuko, comentando sobre ela e o Seiji serem uma pedra não lapidada. Eu acho que a mensagem sobre isso é que o mais difícil já foi feito. A pedra por si só já tem muito valor. Porque sem a pedra, não importa o quão bom artesão você seja, você não vai fazer nada, porque você não tem a pedra. Você não tem nada pra lapidar. Ou seja, acha sua pedra, tá ligado? Olha ao seu redor e quando você achar, se agarre a ela apaixonadamente. Sabe? Deixa ela iluminar o caminho. Todo o resto só depende de você. Quando ela estiver diante de você, trabalhe para melhorar a sua capacidade de lapidar ela até a perfeição. Trabalhe até que você se sinta capaz de refinar ela. E é isso. Você também não precisa de pressa porque não tem nada mais importante do que isso, afinal. Ao mesmo tempo, tem uma última coisa que eu acho importante ressaltar sobre isso antes desse vídeo acabar. A última regra do 12 regras pra vida é: faça carinho nos gatinhos na rua. Tipo, é preciso reconhecer de forma bem existencialista que existir é muito difícil. E que, portanto, uma parcela da sua vida vai ser composta inevitavelmente por sofrimento. Você já deve ter experimentado isso muitas vezes até aqui. E mesmo que você faça tudo certo a partir de agora, você ainda vai experimentar isso muitas vezes mais no futuro. O que a gente pode tentar fazer é reduzir essa parcela de sofrimento ao máximo, ou lidar com ela da melhor maneira possível. E isso também significa que, quando você estiver em algum momento bom, e perceber que aquele é um momento realmente bom, você precisa aproveitar, tá ligado? Você precisa se permitir experimentar aquilo profundamente, ao máximo possível. Esses pequenos momentos. Faça carinho nos gatinhos na rua. Assista ao nascer do sol ao lado da pessoa que você gosta.
Opa, muito obrigado por assistir até aqui. Esse vídeo aqui deu bastante trabalho pra fazer, então caso você tenha gostado, deixa o seu like, compartilhe com quem você acha que pode gostar também. E considere se inscrever, porque eu planejo continuar trazendo esse tipo de vídeo por aqui, beleza? Sussurros do Coração é um filme de 1995, escrito pelo Hayao Miyazaki, mas dirigido pelo Yoshifumi Kondo. Foi o único filme do estúdio Ghibli dirigido por ele, que acabou morrendo 3 anos depois. Havia uma expectativa de que ele pudesse se tornar o sucessor do Miyazaki e do Takahata. E eu honestamente não duvido que isso poderia acontecer, tendo Sussurros do Coração como referência. E é uma pena que ele não tenha vivido para mostrar isso. Mas eu fico feliz com o consolo de que ele tenha deixado Sussurros do Coração, que se tornou um dos meus filmes favoritos. Tá sempre presente nas listas que eu faço quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta, já que eu ainda não sei responder elas.